Podemos ficar sentados, irmãos e irmãs, aqui na matriz, irmãos que nos acompanham pela Rádio Curimataú, pela Rádio Agreste, irmãos que acompanham pelo Face, pela TV Web, todos aqui presentes, jovens do JUSC, estão aqui para agradecer a Deus mais um ano do JUSC, família de seu Cícero, irmãos, irmãs, andar na presença de Deus. O segundo domingo da quaresma nos traz uma indicação, ou indicações muito fortes, convincentes, de como se deve andar na presença de Deus. Foi o que nós cantamos no Salmo 115, foi cantado hoje nessa liturgia. Andarei na presença de Deus. Como andar na presença de Deus? Temos aqui três personagens muito fortes em cada texto bíblico, além do Salmo. Primeira leitura tem Abraão, segunda leitura tem Paulo, terceira leitura, que foi o Evangelho, o próprio Cristo, Jesus. Eles apresentam para nós nessa caminhada quaresmal como andar na presença de Deus. Vamos começar por Abraão. A história de Abraão, gente. Abraão vivia em Ur, hoje território do Iraque, e Deus escolheu esse homem. Na época ele tinha 75 anos, já um ancião, portanto, um homem idoso, 75 anos, e Deus escolheu Abraão para com ele começar uma nova história de convivência com os homens, para começar a partir de Abraão a ensinar aos homens como se faz para andar na presença de Deus, porque Abraão era politeísta, os povos adoravam vários deuses, e Deus escolhe Abraão para a partir dele começar uma humanidade que adorasse um único Deus, um único Senhor. Abraão diz sim. Para dizer sim, Abraão teve que abrir mão de sua família, de sua cultura, de sua terra, dos seus costumes. Ele teve que começar uma vida nova aos 75 anos de idade. E Deus fez uma aliança com ele: eu serei o seu único Deus, e de você eu farei surgir um grande, um numeroso povo, incontável, como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia. Essa era a promessa. Abraão acredita, deixa sua terra, vai para onde Deus lhe manda. Até o canto de entrada na missa hoje nós recordamos isso: sai da tua terra e vai para onde te mostrarei. Abraão, é uma loucura que tu partes. Nós cantamos aqui no início da missa. Pois Abraão fez essa loucura, confiou em Deus, acreditou em Deus contra toda esperança. E aí o tempo foi passando, ele e sua esposa Sara, e não vinha um filho, mas Deus tinha prometido uma descendência. Como se tem descendência sem ter filho? E uma numerosa descendência, não vinha um filho. Já na idade ainda mais avançada, aos 100 anos, Abraão tem o filho da promessa, é Isaque. E quando Isaque está grandinho, aí nós estamos no texto de hoje, capítulo 22 do livro de Gênesis, foi a primeira leitura. Quando Isaque já está grandinho, aí Deus pede o sacrifício de Isaque. Meus irmãos, que desafio, que provação para Abraão. Isaque era a única esperança que ele tinha de ter descendência, esperança humana. Mas Abraão, meus irmãos, a Bíblia assim o declara, um homem de fé. Abraão, diante da única esperança humana, que era o seu filho, de ter descendência, e da vontade de Deus, que pediu o sacrifício ao seu filho, ele atende à vontade de Deus. Abandona a esperança humana para aceitar a promessa divina. Vai sacrificar o seu filho. Mas na hora do sacrifício, o anjo diz: não, Abraão, Deus vai poupar, né? Deus não quer, porque de fato Deus não queria a morte de Isaque, Deus queria a obediência de Abraão. Aí o anjo diz assim: Deus já sabe que você tem fé. Gente, essa é a verdadeira fé, viu? É crer
mesmo quando tudo é diferente daquilo que a gente espera. É crer quando tudo sai, na visão humana da gente, errado, quando tudo sai ao contrário do que a gente pensou, organizou, sonhou. Mesmo assim, manter a obediência e a confiança em Deus. Isso é fé, a fé provada, a fé de Abraão. O anjo diz: Deus já sabe que você tem fé, Deus já sabe que você é obediente. E de Isaac, que não morreu naquele sacrifício, uma numerosa multidão. Meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, meus irmãos e irmãs em casa, acompanhando pelas rádios, pelas redes sociais, Abraão é o pai, é o patriarca das 3 maiores religiões do planeta Terra. Abraão é o pai do judaísmo, é o pai do islamismo e é o pai do cristianismo. Deus não tinha dito? Você terá uma numerosa descendência, incontável como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Essas 3 maiores religiões, todas elas são monoteístas, adoram a um único Deus, dão prosseguimento à história que começou com Abraão, o primeiro homem que foi chamado para adorar o único Deus. Os judeus adoram um único Deus, os muçulmanos adoram um único Deus, e nós cristãos adoramos o único Deus. E tudo isso vem de Abraão. Foi Abraão o nosso pai da fé. Nós somos filhos e filhas de Abraão. A fé, andar na presença de Deus, andar na presença de Deus. A fé deve ser como a de Abraão. Segunda leitura, irmãos, Paulo faz recordação do que aconteceu com Abraão e diz assim, Deus que não poupou o seu próprio filho, Deus poupou o filho de Abraão. Na hora que Isaac ia morrer, Deus poupa, não mate. E poupando Isaac, a partir dele, dá prosseguimento à sua promessa. Mas na hora de Jesus morrer na cruz, Deus não poupou. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E isso é e deve ser sempre para nós, meus irmãos, a maior manifestação do amor de Deus, como Deus nos ama. Deus foi capaz de poupar o filho de Abraão, mas o seu próprio filho, Deus deixou morrer na cruz, porque pela morte e ressurreição de Jesus, Deus traz a salvação para toda a humanidade. Deus não poupou o seu filho. Deus não poupou o seu filho. Aí vejam como é a fé em São Paulo, para andar na presença de Deus. São Paulo diz: Deus não poupou o seu próprio filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, confiar a toda prova. Se Jesus morreu na cruz para me salvar, o Filho de Deus morreu na cruz para minha salvação, que mais que vai me destruir? Assim um cristão encara os problemas e as dificuldades, as doenças, as pandemias, até a própria morte. A morte que toma nova direção quando Jesus ressuscita dos mortos, como primícias dos que adormeceram. Nós também vamos passar por essa porta da morte, como seu Cícero, há 1 ano, como tantos irmãos nossos agora, nesse tempo da história. Nós também vamos passar por essa porta, mas a morte não é uma destruição, mas a morte não é, meus irmãos, minhas irmãs, um ponto final em nossa vida. A morte redimida, salva por Jesus com sua morte e sua ressurreição, é para nós o encontro definitivo com Ele. E aí São Paulo, cheio de fé e de confiança, diz: se Deus morreu por mim, se Jesus morreu por mim, Deus não poupou seu filho, que poderá ser contra mim? Eu temerei o quê? Eu temerei o quê?
é uma grande confiança. Vejam só o que é andar na presença de Deus. E por fim, o evangelho de hoje. Jesus, na transfiguração, antecipa a glória da ressurreição e do céu. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus os leva a uma montanha alta, ali se transfigura, ali Jesus ensina os discípulos a verem além das aparências. Porque até aquele momento, eles viam Jesus homem, Jesus de carne e osso, mas quando Jesus se transfigurou, eles viram Deus. Tanto é que ficaram com medo. Na época tinha a visão que quem visse Deus morreria. Eles ficaram com medo, não sabiam o que dizer, não sabiam o que fazer. Viram Deus, a transfiguração. Nós constantemente na Igreja Católica somos chamados a ter esta visão dos apóstolos. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou consagrar a hóstia e o vinho, vou apresentar a vocês e vou dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis Jesus. E vocês são convidados a transfigurar a visão de vocês. O que vocês vão ver na minha mão e vão receber na mão de vocês para comungar é uma hóstia feita de trigo, fininha, leve. Mas o que vocês vão ver pelos olhos da fé é Jesus Cristo. É a carne de Jesus, é o corpo de Jesus. A própria palavra, gente, a Bíblia que foi escrita por tantos homens, tantos escritores, tantos autores, escreveram a Bíblia, 73 livros aqui, organizados pela igreja. Mas nós somos convidados a uma transfiguração. Ouvir as palavras da Bíblia e escutar Deus através dessa palavra. Tudo isso é transfiguração. É ser capaz de ver Deus, tanto na igreja, nesses momentos que estou lembrando aqui, em tantos outros, como na vida, nos acontecimentos da vida. Seja capaz de transfigurar as coisas, tenha um olhar transfigurado. Há pouco tempo eu li aquele poema do ano de 1800, antes de começar a missa, e aquela pessoa do poema dizia: o velhinho que pedia esmola no mercado era Deus disfarçado. Você ser capaz de transfigurar, de ver numa pessoa que lhe estende a mão, porque precisa de você, Deus que está ali no seu irmão, Deus que está ali no seu irmão. Isso é um olhar transfigurado. Nós precisamos desse olhar, porque em muitos acontecimentos da nossa vida, nós precisamos transfigurar o nosso olhar, até na hora da própria morte. Quando nós perdemos entes queridos, pessoas amadas, nós precisamos ter o olhar transfigurado, ver na morte muito além daquilo que ela parece ser, Assim, esse segundo domingo da Quaresma nos ensina a caminhar, a andar na presença de Deus. É capaz de andar na presença de Deus quem é capaz de transfigurar o seu olhar, de ver Deus nas coisas, nos acontecimentos, na sua própria vida, nas suas experiências. Abraão viu Deus, fez a experiência de Deus, decidiu caminhar com ele a toda prova. Paulo viu Deus, ele fez a experiência de cair do cavalo e de seguir Deus. Pedro, Tiago e João, esses apóstolos que estavam com Jesus, viram Deus, e mesmo depois que Jesus foi crucificado, que parecia uma derrota, eles transfiguraram o olhar e viram no corpo de Jesus, morto na cruz, a transfiguração do amor de Deus. Deus ama demais a todos nós. Por isso, isso aconteceu. Por isso essa morte se deu. Morte para a vida, morte para a salvação. Pois cada um de nós que estamos aqui nessa igreja hoje,
Jovens, vocês que são esperança e que a fé vai continuar verdadeira e firme, nossos grupos jovens e o JUS que está aqui, nossa juventude, vocês, meus irmãos, me escutam pela Curimataú, pela Agreste FM, vocês pelo Face, pela TV, meus irmãos, minhas irmãs, onde quer que vocês estejam, aprendamos a andar na presença de Deus, a transfigurar o nosso olhar e a ver Deus nos acontecimentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.